O presidente Donald Trump anunciou tarifas de 35% desta vez sobre produtos canadenses enviados aos Estados Unidos. A medida foi comunicada em uma carta enviada ao primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Uma das justificativas apresentadas por Trump é que a taxação seria uma retaliação à suposta facilitação por parte do Canadá da entrada de fentanil nos Estados Unidos. Assim como a tarifa de 50% imposta ao Brasil, a nova taxa sobre produtos canadenses passa a valer a partir do dia 1º de agosto. E quem chega para fazer uma análise desse assunto e outras notícias internacionais é o Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política. Bruno, boa tarde para você. Obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui no Conexão Record News. Se a gente fizer uma retrospectiva, em que momento azedou aí a relação entre Trump e o Canadá, hein? Bom, boa tarde, Jonathan. É sempre um prazer enorme estar com vocês. Olha, azedou a partir do momento que Donald Trump assumiu o poder, né, em fevereiro deste ano. Donald Trump tinha claro realmente se o Canadá seria, né, o país que teria, né, que entraria na rota das tarifas. Mas logo ao assumir, né, o seu mandato ali em fevereiro, ele já direciona, né, as suas falas para o Canadá, que sempre foi um parceiro histórico dos Estados Unidos. O Canadá e os Estados Unidos têm uma relação extremamente boa no aspecto econômico, no aspecto cultural, também no aspecto político. E isso trouxe consequências também, essas falas do Donald Trump, a imposição de tarifas, trouxe consequências para a própria população canadense no sentido de boicotar produtos vindos dos Estados Unidos e da própria escolha, né, do seu governante, que era até então o Partido Conservador estava na liderança das eleições no Canadá e perdeu muito por conta dessa posição, que seria uma posição pró-Trump, né? Então, os canadenses votaram contrariamente ali a esse político que seria mais voltado para o Trump. Então, a gente vê consequências na política interna, na economia interna, né? Mas tudo começa ali em fevereiro e até hoje, né? Essa subida de tarifas mostra como os Estados Unidos, durante o Donald Trump, durante esse mandato, não tem realmente se importado tanto com parceiros históricos, né? A lógica é sempre uma lógica transacional, no sentido de aonde os Estados Unidos podem ganhar nas tarifas, né? E não necessariamente pensar em um relacionamento bom a curto e a longo prazo. Bruno, outra notícia que chega agora é que a União Europeia se prepara para receber uma carta de Donald Trump descrevendo as tarifas planejadas para o bloco. A princípio, a União Europeia esperava fechar um acordo comercial abrangente, incluindo a retirada de tarifas sobre produtos industriais, mas as conversas não avançaram como esperado. Agora, o bloco tenta alcançar um acordo provisório enquanto negocia melhores condições. A Alemanha pediu um tratado rápido para proteger a indústria, enquanto outros membros, como a França, disseram que os negociadores não deveriam ceder a um acordo unilateral. Desde que deu início à política de taxações, Trump tem criticado a União Europeia, dizendo que o bloco foi formado apenas para prejudicar os Estados Unidos. Além disso, o presidente também ressalta o déficit comercial entre os dois lados, que em 2024 chegou a 235 bilhões de dólares. Ou seja, Trump não considerando a União Europeia como um parceiro importante e aí então aplicando tarifas, né, Bruno? Agora, os países tentando aí de alguma forma minimizar os efeitos que isso pode causar. Exatamente, né, Jonathan? Então, a gente tem um outro elemento fundamental nesse processo, que é a não manter uma boa relação com a União Europeia. E a gente teve uma reunião interessante essa semana entre França e Inglaterra, que não faz parte, obviamente, da União Europeia, mostrando a necessidade de se manter uma boa relação da União Europeia com a Inglaterra e da possibilidade de fazer outros acordos com outras regiões, como é o caso do Mercosul, né? Então, de certa forma, existe até uma possibilidade grande do acordo Mercosul-União Europeia ser aprovado internamente na União Europeia por conta dessas taxações do Donald Trump. E a gente vê também posições divergentes, né? A Alemanha, de certa maneira, querendo resolver logo, né, essas desavenças, mas isso poderia significar em algum momento
uma perda de autonomia, né, no sentido da União Europeia ceder as tarifas do Donald Trump, e, por outro lado, a França numa posição de tentar forçar a retaliação, mas isso também traria consequências no sentido de agravar uma crise econômica. A Europa realmente que não tem já uma economia muito pujante. E aí vem toda a retórica do Donald Trump, né, de ameaças, de tentar fazer com que o outro lado ceda. E a gente não sabe até que ponto, né, nos próximos dias, semanas, acho que, se eu não me engano, ficou para agosto, né, a definição dessas tarifas, no caso do Brasil, dos outros países, né? E a gente não sabe se daqui a um mês o Donald Trump mudaria, né, a proposta, porque ele realmente, a política externa do Donald Trump, no aspecto mais político, ou não seja no seu aspecto mais econômico, ela é muito imprevisível. E isso, claro, traz consequências para a própria previsibilidade da economia, né? Essas ações unilaterais de líderes nacionais vão enfraquecendo a arquitetura atual do comércio global, né, que era até então muito centrada na Organização Mundial do Comércio, mas a Organização Mundial do Comércio acaba ficando extremamente esvaziada nesse processo. É isso. Agora uma outra notícia que chega agora que não tem muito a ver com a questão das tarifas, mas é sobre o conflito, na verdade, a guerra na Ucrânia. O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos vão fornecer armas à Ucrânia por meio da OTAN. Segundo o líder, o país está enviando armas para a organização, que então repassa o montante para Kiev. Trump ressaltou que a OTAN vai reembolsar o custo total dos armamentos. Segundo duas fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters, a ação é realizada sob a autoridade de retirada presidencial, que permite ao governante retirar armas dos estoques para ajudar aliados em emergência. A medida era muito utilizada por Joe Biden, mas essa é a primeira vez que Donald Trump usa o poder presidencial. Segundo as fontes, uma das armas pode valer cerca de 300 milhões de dólares. O objetivo do fornecimento é ajudar a Ucrânia a se defender dos massivos ataques aéreos da Rússia, que aumentaram nas últimas semanas. Acho que é um ponto positivo aí dessa gestão do Trump, a gente avaliar que ele continuou ajudando a Ucrânia na guerra contra a Rússia, porque sozinho o país, de fato, não conseguiria enfrentar as tropas de Vladimir Putin, né, Bruno? Exatamente, Jonathan. E aí tem dois lados, né? Tem um lado de ceder a pressões internacionais, no sentido de auxiliar a Ucrânia nesse processo, visto que a Ucrânia, como você bem disse, de maneira nenhuma conseguiria lidar com a guerra sem o apoio dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, na figura do Donald Trump, cede, né, no sentido de auxiliar a Ucrânia, mas, ao mesmo tempo, existe um outro movimento de tentar equilibrar a sua base eleitoral, a sua base nacionalista, com base nesse discurso de pagamento, né? Então, os Estados Unidos venderiam armas se seria pago por isso. A gente não sabe, eventualmente, como será feito o pagamento, visto que até os Estados Unidos são membros da OTAN, né, e tem todo um financiamento por trás da OTAN. Então, a gente vê um Donald Trump tentando equilibrar esse processo, né? Nós temos as pressões internacionais e, ao mesmo tempo, ele tem que lidar com a base interna dele. Afinal de contas, a promessa de campanha dele foi justamente se retirar dos conflitos internacionais. Então, ele trazendo esse discurso para a venda de armas e não a cessão de armas, ele acaba satisfazendo, né, de certa maneira, o seu próprio eleitorado. É isso, e o secretário de Estado norte-americano se encontrou, inclusive, com o chanceler russo na Malásia. Segundo Marco Rubio, a reunião durou cerca de 50 minutos e foi muito franca. O secretário ainda afirmou que expressou a frustração dos Estados Unidos pelo fato de não ter havido mais progresso nas negociações para um fim da guerra. Rubio também disse que ele e Sergei Lavrov compartilharam algumas ideias, incluindo uma abordagem nova do lado russo nas negociações. E o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia disse que a tendência positiva nas relações com os Estados Unidos não desapareceu.
Apesar disso, o vice-ministro disse que Washington age em zigue-zague em muitas questões e que a Rússia sabe resistir a qualquer possível sanção futura dos Estados Unidos. Já o presidente Donald Trump afirmou que deve fazer uma grande declaração sobre a Rússia na segunda-feira. Agora é saber o que esperar dessa grande declaração, Bruno. Exato, Jonathan. Então, é muito complicado. A gente tem um processo de negociação diplomática acontecendo, né, principalmente ali entre o Marco Rubio, né, o secretário de Defesa norte-americano, e o ministro das Relações Exteriores russo, como o próprio Lavrov, né? Mas isso não tem se traduzido em um eventual acordo de cessar-fogo, como desejaria a Ucrânia, ou até mesmo um acordo de paz, como deseja a Rússia, desde que a Rússia fique com os territórios conquistados ali no leste da Ucrânia, né, que seria em torno de 70% a 80% ali dos territórios do leste, né? Então, em termos práticos, a gente não tem ainda nenhuma possibilidade, uma luz no fim do túnel no sentido de um acordo, até porque a Ucrânia diverge em relação aos termos desse acordo. E o Donald Trump tenta, de certa maneira, jogar para os dois lados, né? Então, ao mesmo tempo que ele cede, que ele vende, né, bombas, sistema de proteção aéreo, né, ali para a própria Ucrânia, ele tenta, pela via diplomática, influenciar o processo através desses encontros bilaterais realizados com a diplomacia russa. Se isso vai dar certo, realmente a gente não sabe, mas que é um fator importante em uma possibilidade de um cessar-fogo ou até mesmo de um acordo de paz, com certeza é. E aí a gente precisaria considerar a entrada de outros atores nesse processo de negociação, como a própria União Europeia, afinal de contas é uma das partes mais preocupadas em eventuais escaladas de conflitos ali na Ucrânia e também, né, muitos dizem que o Putin não pararia na Ucrânia, né, entraria em outros países. Então é necessário também trazer a União Europeia para esse diálogo e, claro, a própria Ucrânia, né? Não basta fazer um acordo de paz considerando somente Rússia e Estados Unidos. Pois é, enquanto a gente não chega a um consenso na guerra entre Rússia e Ucrânia, um possível cessar-fogo pode estar perto de ser anunciado no Oriente Médio. Em visita aos Estados Unidos, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o Hamas irá dizer quem serão os 10 reféns que devem ser libertados num possível acordo. Ao menos 20 reféns dos 50 que ainda estão em poder do grupo terrorista estariam vivos, segundo o governo. As negociações para um acordo seguem em Doha, mediadas pelos Estados Unidos, Egito e Catar. O cessar-fogo deve durar 60 dias e Israel afirmou que está disposto a negociar o fim permanente da guerra durante este período. Esse, aliás, é outro, né, tema que a gente tinha uma expectativa, de acordo com tudo que foi dito, inclusive pelo próprio Trump, de que poderia ser anunciado esse cessar-fogo nesta semana, o que não aconteceu. E é claro que a expectativa continua, até porque é um conflito que precisa, em algum momento, ser pausado para que, de fato, a gente consiga ter um avanço positivo, principalmente para todos os lados, né, Bruno? As famílias terem de volta esses reféns e, do lado palestino também, que essas pessoas possam ter um mínimo ali de segurança, uma pausa nesses conflitos. Com certeza, Jonathan, como você bem disse, né, a gente é necessário esse acordo em primeiro momento, né, para a questão dos reféns, para a devolução dos reféns pelo Hamas, mas também para a população palestina que se encontra no território da Gaza. Esse é o grande problema em relação a isso. Nós tivemos no início do ano um cessar-fogo que foi desrespeitado por ambas as partes. Israel joga a culpa no Hamas, o Hamas joga a culpa em Israel. Noções internas dentro de Israel, né, no sentido de continuidade da guerra. Nós temos indefinição no sentido de quem vai continuar na faixa de Gaza, será o Hamas, será a autoridade palestina, ou não vai ser nenhum dos dois, né? O próprio Donald Trump, nas suas declarações, diz sobre a necessidade de uma intervenção, né, no sentido de os Estados Unidos fariam ali a proposta de reestruturação na faixa de Gaza. Existe toda uma discussão que os Estados Unidos têm encampado também de retirar as pessoas que moram ali e levar para outros países, mas isso se configura numa limpeza étnica, né? Então a gente precisa pensar
Primeiro, como será esse cessar-fogo? Pensar na efetividade, se ele vai realmente ser plausível de acontecer, e aí é necessário um bom diálogo, né, entre Hamas e Israel, lembrando que eles não estão dialogando diretamente, né, está tendo a intermediação do Catar. Então esse é o primeiro ponto. Como que será feito o acordo, né? Como que será pensado? E aí, o segundo ponto é a própria restrição da faixa de Gaza. É uma reestruturação que tem realmente muito bem dialogada para justamente tratar importantes nesse processo, e aí, obviamente, a gente está falando de atores que fazem parte da faixa de Gaza, né? E aí a importância de se trazer vozes moderadas para o diálogo também, e sempre pensando na população local. A população não vai sair dali, a população tem ali, mesmo que a faixa de Gaza esteja completamente destruída em algumas regiões, mas a população mora ali, tem ali parentes, né, tem toda uma tradição de morar naquele território, então é necessário repensar a reconstrução da faixa de Gaza com a população que está ali dentro, né, que são os palestinos, em retirada total, como diz, por exemplo, Donald Trump. Bruno Pasquarelli, obrigado pela análise, pela entrevista aqui com a gente hoje. Bom fim de semana para você. Um ótimo final de semana para vocês também, Jonathan. Um abraço. Abraço, obrigado.